Bom dia a todos. Hoje estamos recebendo o Thiago Rocha, o diretor de Relações com os Investidores da empresa Solution. Ela atua, né, mais de 17 anos no mercado brasileiro de tecnologia da informação. É uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de softwares, aplicativos para o setor financeiro no Brasil. Ainda uma das pioneiras a adotar o conceito de One-Stop Shop em soluções de tecnologia e processos para o setor financeiro, dispondo de uma ampla gama de produtos e serviços. Então, nós vamos receber o Thiago agora, para o Thiago mostrar para nós. Aí, esse semestre foi um excelente ano para a Sênior, e aí vamos receber o Thiago agora para falar um pouco mais para nós. Thiago, bom dia. Bom dia, Clodoy, obrigado pela introdução. É isso mesmo que você falou, a gente tem um resultado muito bom para mostrar, né? O quarto trimestre de 2013 foi um período de vários recordes para a companhia. A gente teve o recorde de receita líquida trimestral, de EBITDA e também de lucro líquido trimestral. Então, é um resultado muito bom e por isso a gente gostaria de, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez pela parceria com a Souza Barros e fazer uma breve apresentação sobre o resultado desse TRI, abrindo ao final para perguntas e respostas. Para isso, a gente preparou uma apresentação que eu gostaria de usar. Antes de falar dos resultados trimestrais, eu queria começar falando um pouquinho do ano de 2013. Né? O ano de 2013 foi um ano muito bom para a Sênior, apesar de ter passado por um começo desafiador. A companhia fechou o ano tendo como 8º período consecutivo de crescimento, né? Então, até hoje, a gente costuma dividir a história da Sênior Solution em 2 grandes períodos. O primeiro deles, entre a fundação em 1996, e o ano de 2004, que foi um período marcado só pelo crescimento orgânico, e em seguida, com a entrada de novos investidores em 2005, a empresa iniciou um novo período de crescimento orgânico e também aquisições. Então, o que a gente está falando aqui nesse segundo período, a Sênior cresceu consecutivamente em todos os anos, a uma taxa média de 25% ao ano, que é um crescimento bastante expressivo. Cresceu mesmo nos anos em que não houve nenhuma aquisição, ou seja, 2008 e 2009, 2011 e 2012 a empresa não fez nenhuma aquisição e mesmo assim conseguiu crescer. E tudo isso resultou no novo recorde de receita bruta anual da companhia em 2013 de 56,7 milhões. Agora, passando para o slide seguinte, eu gostaria de dar um zoom sobre o período dos últimos 5 anos, falando da receita líquida e não mais da receita bruta. Mais uma vez, a gente teve um recorde aqui. A receita líquida em 2013 atingiu 51,2 milhões, com um crescimento de 10,7%, o que é um crescimento bastante comemorado, porque no início de 2013, o cenário do mercado de tecnologia para a vertical financeira, que é o mercado atendido pela Sênior Solution, estava passando por um momento um pouco complicado, em virtude da queda da taxa Selic, que fez com que os nossos principais clientes, que são bancos, reduzissem o volume de investimento em TI. Então, mesmo com esse desafio, a empresa conseguiu crescer a uma taxa bastante atrativa, e esse crescimento foi possível graças ao bom desempenho da unidade de outsourcing, que cresceu 13,5%, a de software, que cresceu 11,3%, e também pela consolidação dos resultados da Drive, que foi a última aquisição anunciada em junho de 2013. Nos slides seguintes eu vou detalhar um pouco mais a razão do crescimento em cada uma dessas unidades de negócio. Passando agora para o nosso indicador de lucratividade, que é o EBITDA ajustado, e também a margem EBITDA ajustada, a companhia fechou o ano com EBITDA ajustado de 5,1 milhões, houve uma pequena queda em comparação com o ano de 2012,
Lembrando aqui que, como eu havia comentado, o início do ano de 2013 foi bastante desafiador, pelas condições de mercado e também porque a empresa fez a sua oferta inicial de ações em 2013, o que fez com que uma série de custos e despesas que não existiam até então passassem a existir. A margem EBITDA ajustada fechou o ano em 10%, é uma margem que ficou um pouquinho abaixo do resultado de 2012, mas no próximo slide a gente consegue observar que já trilhou um caminho bastante interessante de expansão ao longo dos últimos trimestres. Passando agora para a evolução do desempenho trimestral, no slide de número 4, o gráfico da esquerda mostra a evolução da receita líquida trimestral desde o quarto trimestre de 2012, que foi o trimestre em que a empresa iniciou os esforços para concluir a sua oferta de ações. Então, houve no primeiro TRI uma pequena queda de 16,6%, e desde então a Sênior tem crescido continuamente trimestre a trimestre, com uma taxa um pouco mais alta entre primeiro, segundo e terceiro trimestres, acima de 20%, e agora uma taxa de 7,9% no quarto TRI, lembrando que essa taxa reflete bastante o potencial de crescimento do negócio, e no segundo e no terceiro trimestre houve o efeito de uma renovação contratual que causou um aumento de ticket bastante expressivo aqui. E falando agora do EBITDA trimestral, no primeiro trimestre a empresa apresentou um EBITDA de R$278 mil, e desde então veio expandindo continuamente, bateu 1,1 milhão no segundo TRI, 1,5 no terceiro TRI, e agora no quarto TRI 2,2 milhões de reais, o que é o novo recorde trimestral de EBITDA da Senior Solution, com margem de 14,2%, que é uma margem muito interessante também, e uma das melhores que a Senior já apresentou na sua história. Mesmo com os desafios que eu havia comentado, que influenciaram bastante o resultado do primeiro TRI, as medidas foram tomadas, acabaram surtindo efeito, e hoje a empresa já está em uma rota de crescimento bastante acelerado, expansão de margem, que a gente pode observar nesse slide de número 4. Passando agora para a análise dos resultados trimestrais, a partir de agora eu vou comparar sempre o quarto trimestre de 2013 com o quarto trimestre de 2012. A receita líquida cresceu 34%, alcançou o recorde de 15,5 milhões de reais, por uma combinação do crescimento das diversas unidades de negócio da empresa, que eu vou comentar em seguida. A primeira e mais importante unidade da Sênior é a de software, né? A nossa unidade de software desenvolve sistemas que são usados por bancos, corretoras, distribuidoras, seguradoras, etc., e licencia esses sistemas no modelo de aluguel. Ou seja, os nossos clientes pagam para a Senior Solution uma mensalidade para poder usar esses sistemas. A unidade de software cresceu 4,9%, fechou o quarto TRI com 4,5 milhões de reais de receita líquida, e esse crescimento é explicado principalmente pelo reajuste dos contratos pela inflação. Geralmente os nossos contratos são reajustados todos os anos, a maioria deles por IGPM, uma pequena parte por IPCA, o que faz com que naturalmente a receita consiga se corrigir à inflação ao longo do tempo. Falando agora da unidade de serviços, a nossa unidade de serviços desenvolve projetos sob medida para os clientes da Sênior, ou seja, imaginem que um cliente precisa de um sistema que não é um sistema de prateleira, nenhum fornecedor desse mercado tem pronto e atende uma necessidade bastante específica desse cliente. A Sênior pode desenvolver esse sistema na forma de um projeto, e é disso que a gente está falando aqui na unidade de serviços. No quarto TRI de 2013, houve uma queda de 38,2% na receita líquida, que fechou o trimestre em 2 milhões de reais. Essa queda é explicada principalmente
pela paralisação de um projeto no primeiro trimestre de 2013 em um dos principais clientes da empresa. Esse projeto até então não foi retomado. A comparação com o quarto trimestre de 2012 é bastante desfavorável, porque naquele período o projeto ainda andava a uma velocidade bastante rápida. Mas se a gente pudesse observar nesse slide a comparação com o terceiro trimestre de 2013, seria possível observar a unidade de serviços crescendo 26%, ou seja, já retomou o rumo de crescimento e daqui para frente as perspectivas são bastante positivas também. Falando agora da unidade de outsourcing, a nossa unidade de outsourcing, ela assume áreas de tecnologia dos nossos clientes. Os clientes terceirizam para a Senior Solutions as suas áreas de tecnologia. Houve um crescimento aqui muito expressivo também, de 23,2%, e essa unidade fechou o trimestre com 4,3 milhões de receita líquida. O modelo de negócio dessa unidade funciona de forma que a Senior recebe dos seus clientes à medida que a equipe que é alocada a esses clientes aumenta. Então, o crescimento da receita líquida de outsourcing reflete o aumento do número de profissionais que é dedicado a esse negócio na nossa empresa. Passando agora para o slide de número 6, a quarta unidade é a de consultoria. A nossa unidade de consultoria é especialista na montagem de novas instituições financeiras, principalmente no que se refere à aprovação do Banco Central para funcionamento dessas instituições. No quarto trimestre, ela apresentou um crescimento de 34,3%, com aproximadamente R$800 mil de receita líquida, o que é um crescimento também bastante interessante, ainda mais sabendo que quarto trimestre não costuma ser muito favorável ao negócio de consultoria. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, é claro, para o bom resultado que foi apresentado no quarto TRI, mas também para as perspectivas de crescimento dessa unidade. No mês de novembro de 2013, o Banco Central instituiu a resolução número 4282, que resumidamente submete à supervisão do Banco Central uma série de empresas que até então não eram supervisionadas, como, por exemplo, as administradoras de tickets e vales, refeição, alimentação, combustível, etc. Essa resolução dá um prazo até agosto de 2014 para que aproximadamente 150 empresas se regularizem ou então deixem de operar. E a Senior Solution tem uma oferta específica para esse segmento. A nossa unidade de consultoria está preparada para atender essa demanda e, por isso, a perspectiva de crescimento, principalmente no primeiro semestre de 2014, é muito interessante para o negócio de consultoria. E, por último, falando da Drive, que foi a aquisição realizada no mês de junho de 2013, no quarto trimestre, a Drive fechou com uma receita líquida de R$3,9 milhões. O acumulado no ano foi de 8,7 milhões. E os números que estão aqui nesse slide refletem apenas a parcela dos resultados da Drive que foi consolidada na Senior Solution. Ou seja, a receita líquida anterior a junho, anterior à aquisição, não está sendo mostrada aqui nesse slide. Drive também é um caso muito interessante de potencial de crescimento. No mês de setembro, ela passou por uma renovação contratual com o seu segundo principal cliente, que é um dos maiores bancos públicos do Brasil, e por conta dessa renovação, existe uma perspectiva de crescimento no valor da mensalidade que é paga pela utilização do sistema da Drive. Nos 36 meses anteriores a essa renovação, esse cliente apresentou uma receita de R$10,2 milhões e com o novo contrato assinado, ele passa a representar uma receita contratada para os próximos 36 meses
de 17,5 milhões de reais. Ou seja, existe uma perspectiva bastante interessante de crescimento aqui. Combinando todos esses resultados em termos de receita que eu comentei, a nossa administração costuma classificar as receitas entre recorrentes e variáveis, o que é refletido nos dois gráficos abaixo desse slide de número 6. As receitas recorrentes, que são compostas pelas unidades de software, outsourcing e pela Drive, tiveram um crescimento de 63,7% e alcançaram 12,7 milhões no quarto TRI. Esse é o tipo de receita que a Senior Solution gosta, porque ela tem um perfil de risco muito baixo. Geralmente está atrelado a contratos de longo prazo ou então contratos que têm um índice de renovação muito alto. Por isso, a nossa administração classifica como receitas recorrentes. E com esse número, elas passaram a representar 82% do total nesse trimestre, que é um percentual bastante alto para uma empresa de tecnologia. É um percentual mais alto do que aquele que existia quando a Senior foi ao mercado e que hoje nos coloca em uma posição muito mais confortável em termos de segurança sobre a continuidade e crescimento das receitas da empresa. Passando agora para a explicação da lucratividade, o lucro bruto fechou o quarto trimestre com 6,2 milhões de reais, contra 4,3 no mesmo período do ano anterior, porque houve crescimento de receita e também porque a margem bruta se expandiu para 39,8% no trimestre. Assim como no caso da receita, o lucro bruto total ele é uma soma de várias partes. Essas partes são as unidades de negócio da Senior, e por isso eu gostaria de explicar cada uma delas, em especial aquelas que tiveram uma variação muito grande de margem. No caso da unidade de software, o lucro bruto fechou em 2,5 milhões de reais, uma pequena retração em comparação com o quarto TRI de 2012, porque, apesar de ter apresentado crescimento, a margem teve uma pequena retração de 62% para 56,9%. Essa retração foi causada por uma necessidade de manutenção nos sistemas acima da média. A BMF Bovespa passou recentemente por uma integração das suas 3 clearings, e essa integração fez com que a Senior tivesse que adaptar alguns dos seus sistemas à nova realidade. Por isso, os custos foram um pouco maiores do que o habitual e a margem também apresentou uma pequena queda. A nossa visão é que, conforme essa integração seja concluída, os custos deixam de existir e, portanto, existe espaço para retomar o patamar de margem anterior. Olhando agora a unidade de serviços, o lucro bruto foi de 427 mil no quarto TRI, com queda em comparação com 1 milhão no quarto TRI de 2012. A margem se retraiu de 32,4% para 21,6%, por conta daquilo que eu já havia comentado, ou seja, a paralisação de um projeto em um dos principais clientes. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para o crescimento da margem da unidade de serviços, que, embora não esteja demonstrado nesse slide, é bastante importante. No primeiro trimestre de 2013, essa unidade teve uma margem negativa de 7,1%, passou no segundo TRI para 16,9% positivo, em seguida para 20% e agora para 21,6%. Ou seja, a gente pode observar aqui claramente um caminho de crescimento da margem, que é provável, conforme essa unidade tenha um patamar de receitas parecido com o que teve no ano de 2012, é provável que essa margem volte também para o patamar observado em 2012, de aproximadamente 30% a 40%. Passando agora para a unidade de outsourcing, o lucro bruto teve um crescimento bastante substancial, de 633 mil no quarto TRI de 2012 para 936 no quarto TRI de 2013. Esse crescimento
tem a ver também com a expansão da margem de 18,1% para 21,7%. Eu acredito que essa margem reflete muito bem o potencial do negócio de outsourcing, ou seja, não houve nenhuma grande variação, e ela está dentro daquilo que é esperado pela nossa administração. Passando agora para o slide número 8, na unidade de consultoria houve um crescimento muito interessante. No quarto TRI de 2012, a consultoria apresentou um lucro bruto de apenas R$6 mil, e agora no quarto TRI de 2013, R$356 mil. Ou seja, a margem saiu de quase zero para 43,3%, que é um patamar de margem compatível com o negócio, compatível com o histórico da Control Bank. Mais uma vez, considerando as perspectivas de crescimento em virtude da resolução 4282, a margem de consultoria ela é muito relacionada ao patamar de receita. Existe um conjunto de custos fixos que faz com que, quando a receita cresce, a margem cresce mais do que proporcionalmente. E por isso, como a perspectiva de receita para o início de 2014 é bastante favorável, a gente acredita também que a margem pode se manter em um patamar próximo do histórico. E falando agora da Drive, no quarto TRI de 2013, o lucro bruto foi de R$1,9 milhão, com margem de 48,7%. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o crescimento da margem da Drive, embora ele não esteja refletido nesse gráfico. No release de resultados do terceiro TRI, a nossa administração divulgou uma estimativa de que a aquisição pudesse gerar uma sinergia de R$1,2 milhão. A Drive era uma empresa antes da aquisição com EBITDA de 2,200. A gente está falando que em um período de 9 meses conseguiu aumentar em 50% a EBITDA da Drive. E isso pode ser visto também pelo caminho de crescimento da margem bruta da Drive ao longo dos trimestres, ou seja, a margem bruta no segundo TRI foi de 41,2%, passou no terceiro TRI para 42,9% e agora chega no quarto TRI com 48,7%, reflexo das medidas que foram tomadas desde que a Sênior adquiriu a empresa. Olhando para frente, existe potencial para convergência com a unidade de software. No slide anterior, vocês observaram que a margem da unidade de software foi de 56,9% no quarto TRI, da Drive 48,7%. Os negócios são muito parecidos, portanto, essa diferença de margem provavelmente vai deixar de existir com o tempo, o que se reflete em potencial de ganho de margem aqui na Drive. O volume de despesas operacionais saltou de 3 milhões no quarto TRI de 2012 para 4.200 no quarto TRI de 2013. Como o percentual da receita líquida se manteve bastante estável, e a principal explicação para o crescimento do volume de despesas é também a aquisição da Drive. No gráfico da direita a gente consegue observar isso com mais detalhes. O volume de despesas da Senior Solution caiu, era de 3.090.000 no quarto TRI de 2012 e passou para 2.720 agora no quarto TRI de 2013. Lembrando que nesse período a empresa se tornou uma companhia aberta, passou a ter uma série de despesas relacionadas à abertura de capital e mesmo assim a despesa caiu, o que é reflexo do controle bastante rígido que a nossa administração tem sobre as despesas da companhia. A parcela marcada em laranja de 1.483.000 são as despesas operacionais da Drive. As sinergias que foram estimadas em 1.200.000 devem acontecer a partir do primeiro trimestre de 2014 e acredito que grande parte delas vai ser oriunda dessa redução de despesas aqui. Ou seja, 1.483.000 tem espaço para se reduzir consideravelmente. Como uma combinação de tudo que a gente viu até agora, o EBITDA ajustado da companhia saltou de 1.300.000 no quarto TRI de 2012
para um novo recorde de 2.200.000 no quarto TRI de 2013, expansão considerável da margem, de 11,3% para 14,2%, o que deixa a nossa administração bastante satisfeita e confiante também na perspectiva de resultado para o futuro. E o lucro líquido teve um crescimento ainda maior, ou seja, no quarto TRI de 2012, a empresa teve um prejuízo de R$ 445 mil, e agora passou a ter um lucro de R$ 2 milhões no quarto TRI de 2013. Isso porque, além de o EBITDA ter melhorado bastante, existe um caixa que foi captado na oferta de ações, e esse caixa gera receitas financeiras para a empresa, que também influenciam o seu lucro líquido. Finalizando agora a nossa apresentação, a posição financeira da Senior Solution hoje é muito confortável. Esse slide mostra a posição financeira no quarto trimestre de 2012, ou seja, antes da empresa realizar a sua oferta de ações, e também no quarto TRI de 2013, que é a posição mais recente. Então, no momento anterior à oferta, a empresa tinha um caixa líquido de R$ 1.687.000, e hoje esse caixa líquido é de R$ 29,7 milhões, e ele vai ser destinado principalmente para novas aquisições que fazem parte do nosso pipeline. A Senior Solution hoje tem um pipeline de 46 empresas que ela gostaria de conversar, gostaria de avaliar, e são prováveis aquisições. O caixa vai ser destinado basicamente para cumprir com essa estratégia de crescimento. Caso todas as outras aquisições sejam similares à Drive, que foi uma empresa com 15 milhões de reais de receita, uma transação também de 15 milhões de reais, a nossa administração acredita que existe potencial, com o caixa atual, para fazer mais 4 aquisições nos próximos 2 anos. O movimento que aconteceu ao longo do ano de 2013 foi impactado principalmente pela oferta de ações, o que aumentou o caixa em 39,7 milhões, e pela aquisição da Drive, que reduziu o caixa em 15 milhões de reais, além de algumas amortizações de empréstimos e financiamentos. Então, finalizando a nossa apresentação, eu queria só enfatizar aqui que esse foi um trimestre muito bom para a nossa empresa. Foi um trimestre de vários recordes, recorde de receita, de EBITDA e de lucro. A perspectiva nesse início de ano é muito mais positiva do que aquela que existia no início do ano passado. E a posição de caixa da Senior é confortável, existe dinheiro suficiente e existem projetos suficientes para que a gente dê continuidade ao crescimento da empresa por aquisições. Era isso que eu gostaria de comentar. Eu gostaria, por fim, de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Bom, Thiago, parabéns aí pela apresentação, pelos números que você colocou. Realmente bastante empolgante aí para os investidores, né? Mas tem uma pergunta aí que você pode ler aí. Odoir, eu estou lendo a pergunta aqui. Tá. Sobre as perspectivas de crescimento da Senior para 2015, no caso da descontinuidade do governo PT. Isso. Ou seja, o cara quer diferem. Thiago, o cara já está pensando lá na frente, hein? Investidor de longo prazo é isso aí. Ele está sempre um ano à frente do que a gente comenta, Odoir. Com relação à perspectiva para 2015, eu acho que ainda está um pouco distante para a gente comentar, mas eu vou me arriscar a fazer alguns comentários aqui, Clodoir. Eu acho que os investidores atentos têm percebido que o mercado responde favoravelmente a cada queda da nossa presidente nas pesquisas eleitorais. Uhum. A nossa empresa não costuma fazer avaliação sobre isso, mas pessoalmente eu acredito que existe uma probabilidade ainda muito alta de reeleição.
o que faz com que a nossa administração esteja trabalhando com um cenário mais provável de reeleição, né? Qual é o impacto que isso tem para a Sênior? O nosso negócio ele é mais fácil quando a taxa de juros é um pouco mais alta. No começo de 2013 e final de 2012, a taxa Selic atingiu o seu mínimo histórico e isso fez com que os nossos clientes, por um momento, paralisassem investimentos em projetos de tecnologia. Lembrando que os nossos clientes são bancos e dependem do spread. O cenário daqui para frente é um pouco diferente, quer dizer, a gente tem visto sucessivos aumentos da taxa de juros. Eu acredito que esses aumentos devem continuar acontecendo daqui para frente, o que é bom para a Senior Solution. E com relação a incertezas que o cenário eleitoral pode trazer para o nosso negócio, eu acho que a mais provável tem a ver com o cenário de redução dos incentivos fiscais. A Senior Solution, assim como diversas outras empresas de tecnologia, se utilizam da Lei do Bem, do Plano Brasil Maior e de uma série de outros incentivos, e alguns deles são certos até o final de 2014, mas a partir daí são incertos. Caso eles sejam descontinuados, é provável que a gente tenha um impacto negativo no nosso negócio. Certo. Realmente, até eu cortei você, né? Exatamente o que ele perguntava era sobre as perspectivas, se seria diferente se mudasse o governo, né? Mas aí eu até te cortei, desculpa. Mas a pergunta realmente era essa, né? Mas olha, não estou vendo mais perguntas aqui, Thiago, né? Não sei se você gostaria de fazer mais algum comentário, deixar para o pessoal aqui, porque a pergunta que teve só foi aí. Na verdade, ele é conhecido no mercado de capitais como Jacaré, mas o nome dele é Lourival, tá? Legal. Lourival, obrigado pela pergunta. Clodoê, considerando que a gente não tem as suas perguntas, eu gostaria só de fechar com um agradecimento a Souza Barros pela parceria que a gente tem, e também falando mais uma vez sobre as perspectivas favoráveis. Acho que o nosso mercado hoje é mais favorável do que foi em 2013, a empresa está numa trajetória de crescimento bastante acelerado e, por isso, eu deixo o convite para os investidores que estiverem nos ouvindo para conhecer um pouco mais sobre a Senior Solution, acompanhar atentamente as próximas divulgações de resultados e aqueles que tiverem interesse em investir, o nosso código é SMSL3. É isso, Clodoê. Obrigado mais uma vez e um bom dia. Um bom dia. Obrigado, Thiago, pela parceria. E estamos abertos, e os próximos aí nós já temos datas marcadas, né? Que é para já deixar aí para os investidores, que já temos datas marcadas aí até o final do ano, as outras apresentações que você vai fazer com nós. Então, e esperamos aí cada vez resultados melhores que você traga para nós. Viu? Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado. E pode esperar os resultados melhores.